Pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é a aula da nossa consultoria empresarial e hoje nós temos convidados, queridos convidados. Vocês não recebem gravação, mas recebem um conteúdo no ao vivo, tá? E eu vou dividir com vocês um dos conteúdos mais novos que a gente anda pesquisando e vai dar uma percepção e uma visão muito forte. Eu vou desenvolver o conteúdo e depois eu abro para perguntas, tá? Muitas pessoas perguntam o que faz algumas terem resultado e outras não. Eu sempre me fiz a esse nível de pergunta e tenho um estudo muito profundo sobre níveis de cognição, tá? E é muito interessante estudar sobre isso, porque isso realmente gera um grande diferencial, tá? Então, primeiro a gente precisa entender os parâmetros de um processo de cognição. Éder, o que são os parâmetros de um processo de cognição? Então, quando a gente nasce, já bem-vindos, Jardel e Renata. Vamos lá. Quando a gente nasce, a gente tem um processo de cognição, obviamente, baixo, e a gente vai se desenvolvendo no decorrer dos anos. O processo de cognição, ele envolve raciocínio, memória, atenção, linguagem e percepção. Repetindo, o processo de cognição ele envolve sua capacidade de raciocínio, sua memória, sua atenção, o processo da linguagem e de percepção. Talvez vocês falem assim, mas Éder, isso daí é bem básico, certo? Não, porque tem dois pilares que vai nos influenciar fortemente. Primeiro pilar, o padrão de moral exigido pelo ambiente. E número dois, o nosso emocional. O nosso emocional é um dos grandes fatores que inibe o fator de cognição. Vamos lá, vou explicar um pouquinho sobre neurofisiologia do trauma, vou explicar sobre fisiologia, mas a gente vai fazer de forma prática. Imagina que você está no mês que caiu seu faturamento, tudo bem? Caiu. Você fatura X, você faturou 50%. Automaticamente, se o emocional ou a terapia não está em dia, vamos exemplificar que nesse momento você se sente sem saída. Automaticamente, todo o processo de trauma ou de dependência emocional mal resolvido da sua vida, toda aquela química vai calibrar a química do teu cérebro hoje. Então, os hormônios que você sentia de coisas mal resolvidas vêm à tona. Automaticamente, se você não se sentiu amparado, protegido, se você se sentiu abandonado, rejeitado, humilhado, abusado, vai vir todo esse processo de estresse atual. Isso a gente chama de repetição do trauma, tudo bem? Beleza. Só que isso vai inibir o quê? Seu raciocínio. Porque o primeiro hormônio que dá pico é o cortisol. E quando você está com cortisol muito alto no teu cérebro, inibe o raciocínio. Segundo aspecto que ele vai fazer, ele inibe a memória. Então, às vezes, você tem ferramentas como opções para resolver um problema em um meio de faturamento baixo, mas sabe aquele momento que você vai fazer, você vai, eu ia falar fazer uma parte, sabe aquele momento que você vai falar em público, fazer uma prova, um teste e dar o famoso branco? O famoso branco é excesso do cortisol. Automaticamente, quando você passa um revés em um estresse, o cortisol inibe sua memória. Então, se você tiver opções de recursos e estratégia, que Deus tenha no bom lugar, porque não vai ser no teu cérebro que ele vai estar, porque o que está no seu cérebro é alto nível de cortisol. Hoje, a gente tem muito estímulo de rede social, série, também corrompe o quê? Sua atenção. E às vezes você pode se sentir sem saber comunicar o que você tem. Porque muitas vezes a sua mente vai entrar no quê? De estado de urgência.
E excesso de cortisol no teu cérebro inibe sua percepção, que é a capacidade de interpretar realmente o que está acontecendo. Deu para entender como uma pessoa que passa por um revés, uma frustração, uma decepção, que pode envolver um faturamento baixo, que pode ver um problema, fica com a cognição comprometida? E tem gente que nunca olhou para a questão emocional ou traumática? Nunca olhou. Então quer dizer que essa pessoa vai ter dificuldade de desenvolver a cognição. Éder, por qual motivo? Porque a cognição não é só a sua capacidade de raciocínio, é sua capacidade de pegar uma informação, processar a informação, aprender e resolver um problema. Eu sei que tem alguns aqui que trabalham com terapia. Quantas vezes um paciente chegou para você, disse um problema e você falou algo aparentemente simples, a pessoa falou assim: Meu Deus, como assim eu nunca tinha imaginado ou pensado nisso? Às vezes você está batendo papo com uma amiga, com um amigo, e você dá um feedback para a pessoa e a pessoa fala assim: Meu Deus, era só eu fazer isso? Porque ela está com o desenvolvimento cognitivo comprometido pelo estado emocional, por traumas, por bloqueios, por uma ansiedade, ou um outro aspecto, que é a ansiedade por resultado. Vou ilustrar, tá? Aqui eu vou fazer a aplicação para o profissional, mas depois eu faço outras aplicações. Uma pessoa que precisa faturar no mês para pagar as contas e o faturamento está baixo. Você entende o nível de estresse que essa pessoa vai ter? E como o estresse e a ansiedade, dentro de um senso de urgência, inibe a capacidade cognitiva? Porque às vezes a solução está na sua frente, mas se você não vê o processo da solução, o que vai acontecer? Você compromete realmente os seus resultados. O que eu vou trazer para vocês agora, com base em entrevista, entrevista não, com base em pesquisa em vários dados, só para você entender como o processo da cognição ele é importante, que envolve o quê? Raciocínio, memória, atenção, linguagem, percepção, que envolve assim, estou passando por algo, isso é um problema, eu preciso interpretar, eu preciso raciocinar e eu preciso resolver isso ou criar novas possibilidades de soluções. Então, destacado isso, essas informações elas são bem importantes e vai abrir bastante a sua capacidade de compreender como as coisas funcionam hoje. 13% da população mundial tem um processo cognitivo simplesmente de colocar um objeto no lugar e levar para outro lugar. E se ela não for supervisionada, ela faz errado. Isso é um processo de cognição baixo. Éder, essa pessoa só precisa pegar um objeto em um lugar, levar para outro lugar e às vezes ela vai fazer errado? Sim. Por quê? Cognitivo baixo. Vamos mais um passo. 41% da população mundial consegue fazer só operação. Éder, o que é operação? Replicar um modelo, que é o que a maioria das pessoas fazem hoje. Vou exemplificar, tudo bem? Já perceberam que o marketing, quando ele divulga algo como uma futura promessa de ganho financeiro, de repente começa um monte de gente a fazer a mesma coisa? Vou dar um exemplo do desenvolvimento humano, talvez alguns já saibam, lembre dessa fase, né? Quando começou o coach e as imersões do coach, os processos, as pessoas só replicavam. Então, tinha até frases do coach que era até clichês já.
Quais frases, por exemplo? Seja 1% melhor a cada dia, em 100 dias seja 100% melhor. Frases assim são processos apenas de replicação ou de operação. Então, a gente vive hoje uma era que as pessoas estão comprometendo cada vez mais sua capacidade cognitiva, elas só repetem. Viram os papagaios de pirata. Por quê? Porque a base de cognição é muito baixa. Agora, vamos lá. Talvez você esteja se perguntando assim, qual que é a minha base de cognição e como eu posso aumentar isso? A gente já vai entrar daqui a pouco sobre isso, tá bom? Então, 41 com 13 dá aí 54%. Então, você já percebeu que dos 54% da população mundial, 13% tem a cognição extremamente baixa, não foi desenvolvida. Ela só faz pensamento pensado, e se ela tiver que fazer uma atividade mecânica só de replicação, ela tem que ser supervisionada. E 41% consegue pegar uma garrafa, tirar de um lugar e colocar no lugar certo. É assustador esses dados, eu acho. Éder, e o restante, que dá em torno de 47%, 43%. 43% da população mundial tem um nível de cognição que eles conseguem ter cognição e ter um processo também tático. O que é o processo tático? É um comportamento. Então, eu vou exemplificar aqui dentro de um modelo profissional e depois a gente abre, tudo bem? Então, o que seria esses 43% da população que tem processo cognitivo e tático? Existem três pilares dentro do profissional que elas são importantes. Quais são eles? Um processo comercial, você precisa saber vender o que você faz. Um processo administrativo, então você precisa administrar o que você ganha. Você precisa às vezes, de um processo de inovação, porque não adianta ficar fazendo a mesma coisa sempre, toda vez, e achando que você vai ter um bom resultado, você vai ter que inovar de alguma forma, nem se for no seu marketing, dentro do processo comercial, mas a inovação vai precisar acontecer. E às vezes você precisa de um processo de RH. O RH é a contratação. Então você vai precisar desses quatro pilares. Só que dentro desses quatro pilares, você tem que ver se a pessoa tem uma boa moral, e segundo aspecto, se ela tem equilíbrio emocional. Porque você vai perceber que tem muita gente que tem altíssimo nível de cognição, é extremamente inteligente, mas o emocional compromete. Compromete decisão, compromete raciocínio, compromete solução de problemas, compromete uma criatividade. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Dentro desses 43% tem alguns níveis, tá? Então, o primeiro nível, a pessoa consegue aprender as coisas, a pessoa consegue replicar as coisas e ela consegue vender parte do seu serviço. E muitas vezes ela tem certa medida administrativa. Então, essa pessoa já vai ter um bom resultado. Éder, o que seria esse bom resultado? Cuidar da manutenção da vida. Ela paga as contas, ela consegue fazer as atividades, ela consegue se desenvolver. Tudo bem até aqui? Podemos ir mais um passo? Então, o próximo nível a gente vai chamar de nível tático pleno, porque ela consegue ver um problema, ajustar o problema, flexibilizar um processo de aprendizado. O que seria isso? O tático pleno. Vou explicar. Essa pessoa ela já vai ter um resultado maior. Por que ela vai ter um resultado maior? Porque ela consegue aprender uma atividade, ela consegue vender, ela consegue administrar o dinheiro
ela vai conseguir ter uma flexibilidade de inovação e ela comete erros, mas ela aprende com os erros e ela faz diferente toda vez que ela aprende. Então, observe, eu não estou só no nível de tático baixo. O baixo, ele só tem uma habilidade. Então, eu tenho cognição, eu sei só vender, eu não sei administrar. Esse é o tático baixo. Eu não sei vender, mas eu sei administrar. Nível tático baixo. Porque eu tenho dificuldade de flexibilidade de um processo. Eu sei vender, eu sei administrar, mas eu preciso de alguém para fazer postagem no Instagram. Eu preciso de alguém que me ensine uma outra técnica. Eu preciso de alguém que me dê conhecimento técnico da minha. E às vezes eu compro um curso ruim, eu faço uma contratação ruim. Então, esse é o tático baixo. Por quê? Porque eu vejo o problema, mas eu tenho dificuldade como resolver. Deu para entender o que é um tático baixo? Deu? Vamos lá. Ótima tarde, Ana. Seja bem-vinda. Então, a gente já viu o que que é os níveis de cognição, a gente viu o que que envolve os níveis de cognição, e agora a gente viu o percentual da população do mundo, e agora a gente está vendo os níveis de cognição com processo tático, e aí a gente vai começar a subir os níveis. Lembrando que não basta ter um nível de cognição alto se eu não tenho um emocional para isso. Porque o emocional às vezes vai me puxar para baixo. Hoje, Cris e eu, a gente já tem estudos que mostram que procrastinação e dificuldade de manter constância é trauma. É trauma, Éder? É. E às vezes vem um rótulo de preguiçoso, um rótulo de procrastinador, um rótulo de saber as coisas, fazer as coisas direito. Então, isso trava desenvolvimento. E o que tem atrás disso? Trauma. O que tem, às vezes, atrás disso é uma dependência emocional ou um trauma transgeracional. Até aqui, você quer me fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Pode ser de processo empresarial, pessoal. A galera da terapia, se quiser me fazer pergunta referente a algum cliente sobre o assunto de cognição e processo tático emocional, fique à vontade. Eu vou dar um exemplo de como isso pode afetar, tá? Como o emocional afeta. Eu vou lá, ganho lá 3.000 por mês, porque eu sou, por exemplo, um terapeuta, e aí eu atendo as pessoas, eu administro dinheiro, sobrou 3.000 e eu tenho um cartão de crédito. Mas eu tô tão mal emocionalmente que às vezes para eu me sentir bem, eu vou lá e compro uma roupa. E aí eu tenho uma compulsão alimentar. E aí eu compro um doce, que não é suficiente. Eu começo a gastar mais recurso com comida. E a hora que eu percebo, por conta do emocional, desenvolver uma compulsão por comida que impacta o meu financeiro e não tem nada a ver com o meu profissional. Daí eu olho e falo assim: caramba, eu trabalho, 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 não sei para onde o dinheiro vai. Deu para entender alguns exemplos de como o emocional afeta? Beleza. Então vamos lá. Então, o que que é um nível de cognição alto que tem um emocional equilibrado e um tático alto? É quando, por exemplo, chega uma pessoa e fala assim para você: olha, eu estou passando por um problema, vou aqui usar o exemplo da terapia. E aí você fala assim: ó, o valor da sessão é X, a gente vai fazer o tratamento, não posso te falar quantas sessões, mas eu vou te ajudar com isso. E aí a pessoa abre para você o que está acontecendo, você faz um processo de reflexterapia, você faz um processo de constelação, você faz o processo de PNL, você consegue identificar o que está causando e você dá um retorno para ela e ajuda a pessoa a ter o resultado. Esse é um processo cognitivo alto.
Porque o problema é apresentado, você vê o problema, você raciocina, você tem a memória, então você lembra de casos a qual você atendeu, você tem o processo do aprendizado de coisas que você passou na vida e você enriquece, às vezes você fala algo pessoal, não, então você usa o discernimento, explica para a pessoa, ela aumenta o nível de cognição, porque ela aprende, ela entende, ela se sente bem fisicamente, então ela vai lá e é grata a você, continua o tratamento até receber alta e se desenvolve. Então, o trabalho do desenvolvimento humano, por exemplo, como terapeuta, o seu trabalho é sobre aumento de cognição. Vai envolver você ensinar, vai envolver você trazer alívio corporal, alívio mental, alívio emocional, trazendo aprendizado, ajudando a pessoa a tirar lições. E quando a gente chama de ampliação de mentalidade, é só um processo de cognição maior. Então, o que faz alguém fechar um tratamento com você, na verdade, é como ela quer se sentir no final, mas é o fato de aumentar o nível cognitivo. Vou usar esse exemplo com relação a vendas. Então, uma pessoa vai lá e quer comprar algo que ela precisa. Então, a compra é uma resolução de um problema. E você precisa entender o que emocionalmente esse problema causa na pessoa. Então, por exemplo, eu vou, no caso aqui, por exemplo, do Jadir e da Renata, eles trabalham com o processo de venda de caminhões. Então, muitas vezes o que eles vão vender para o empresário não é um caminhão, é tempo. Não é um caminhão, é uma solução de um custo com manutenção. Não é um caminhão, é um crescimento da empresa. Então, dentro de um fator cognitivo, quando você vende um produto ou um serviço, você, na verdade, está vendendo para a pessoa um processo cognitivo e uma sensação emocional final. A Ana Maria fez um evento para mulheres, certo, Ana? Ela não está vendendo um evento para mulheres. Ela está vendendo uma promessa dentro de um fator cognitivo que as pessoas vão se sentir melhor no final. Por quê? Porque ela quer ter um insight. Insight e aumento cognitivo. Ela vai aprender, ela vai se desenvolver, ela vai ter um outro olhar sobre o processo e no final ela sai se sentindo melhor, se sentindo diferente. Então, se você tiver um bom nível cognitivo, que é a avaliação dentro de um problema, uma percepção, uma solução, isso já é incrível. Mas o que a gente sempre precisa cuidar, né? Eu estava até falando com a Laura aqui no início. Sempre precisa cuidar do processo emocional. Tem gente que não teve oportunidade, por exemplo, de fazer um aumento de cognição na vida. Éder, por que a pessoa não teve? Porque às vezes ela foi muito poupada sobre a vida e ela não soube lidar com problemas. Se ela não sabe lidar com problemas, ela não sabe lidar com o desconforto do problema. E aí ela não desenvolve o fator de cognição. Porque para a gente desenvolver cognição, muitas vezes é se expor ao desconforto. Ou então, em contrapartida, a pessoa pode ficar muito acostumada a lidar com o desconforto e sempre estar envolvida em problema, e às vezes o cérebro vicia ela achar uma solução só quando ela está em muito problema. Deu para entender que pode ter as duas polaridades? A gente, no curso, acho que de Queiro, eu sempre brincava que tinha pessoas que viviam o modelo MacGyver. O que é um MacGyver? É aquela série da década de 90 que o cara com fósforo e um barbante fazia uma bomba atômica e resolvia o problema da Terra. Tem um monte de gente que é o MacGyver. Levanta o recurso financeiro quando está em um momento de fragilidade e vulnerabilidade, porque é aí que a cognição dela funciona, sob pressão. E é extremamente estressante viver assim. Parece que quando tá aquela angústia, aquele fervor, aquela ansiedade, estresse, entra o dinheiro que você precisava para pagar as contas. Só que aí o seu sistema nervoso já ficou muito o quê?
ficou muito aflorado. E às vezes, quando você paga a conta, o teu sistema nervoso relaxa, seria o momento de você continuar trabalhando e fazendo um fluxo financeiro para não passar por isso. Mas a sensação de todo sufoco, entrou dinheiro, paguei as contas, o sistema nervoso vai falar assim, ó, ele relaxa, você diminui o fluxo. Você tem um mês bom, cara, tive um mês incrível. Seu sistema vai lá e relaxa, e ao mês que vem não vai ser tão bom assim. Seu sistema nervoso relaxou mediante a um processo de estresse, porque você só estava trabalhando ali, teu processo cognitivo, ele está calibrado sobre estresse e pressão. Então, quanto mais estresse e pressão você tiver, mais resultado você tem. Passa, seu rendimento cai. É interessante entender essas coisas, como a mente funciona, né? Bora mais um passo? Caneta e papel na mão. Pergunta: quais foram os momentos que a sua mente te ajudou a atingir mais resultados? Foi sob pressão ou foi sob processo de leveza? Para você, resultado vem quando, como diria o dito popular, a água está batendo na região glútea e você tem que nadar no sufoco? Ou o resultado vem de forma leve, planejada e programada? Éder, por que dessas perguntas? Porque você precisa entender com, como e quando a sua cognição ela é ativada. Será que a sua cognição é ativada quando alguém duvida de você? Só quando você tem um desafio? Caraca, eu vou fazer porque alguém duvidou de mim. Daí vem aquela cognição, tem aquela ânsia de fazer, tem aquele impulso, sabe? Ou só cognição funciona mais forte só à medida que tem necessidade? Se não tiver necessidade, ela não faz. Será que a sua cognição trava quando você se depara com contas? Ou você consegue fazer um bom manter um estado emocional tranquilo quando você se depara com problemas? Aí a gente entra em algo que é um estudo novo que Cris trouxe para o Instituto, tem mais ou menos um ano, que é o novo estudo da psiquiatria com a neurociência sobre o trauma, que é como você sente o que você sente. Então, hoje a gente já entende que o que a gente sente só vai nos levar a conforto ou desconforto, mais nada. Você só tem duas opções. Você está sentindo ou é confortável ou é desconfortável. Com base nisso, então observe, né? Se for desconfortável, quando fala sobre sua relação de vender seu serviço, sua prestação de serviço, está associado a conforto ou desconforto? Será que a sua mente. Tamo junto. Só para fazer vontade, né, mano? Então vamos lá. Será que, que possivelmente a sua mente, quando fala do ambiente profissional, ela já associa com desconforto? Vamos lá. Vendas, desconforto. Muito obrigado pelo seu comentário. Vender desconforto. Se você pudesse sentir esse desconforto no seu corpo, aonde ele sentiria? Onde se sente esse desconforto fisicamente? Qual é o estado emocional que vem? Vem algum estado emocional? Às vezes a gente pode estar dissociado do sentir, tudo bem? Éder, o que seria uma dissociação do sentir? É quando realmente a gente não sente. E é muito comum isso acontecer. Estou operando. Fique em paz. Vou responder falando, tá? O que você Tá bom, perguntou. vamos lá.
O sentir, eu não sei se eu tenho uma sensação. É só de. Sabe quando você já fez isso um tempo e aí você começa a ficar cansado? Porque, eu tenho que te convencer que você precisa do. Isso, parte do. Eu ter que convencer o outro de que ele precisa do que eu faço, me cansou um pouquinho. E acho que também o método, né, na questão do Instagram em si. Então, até tô indo um pouco mais para ter um site próprio do que usar. Cadê o Éder? Ah, Ok. só usar o Instagram para me divulgar. Então, acho que o método que me deixou cansada também. Você me permite, já que você se expressou? Vai. Quero expressar, galera. Mas alguém quer se expressar, fique à vontade. Mas como a Gil disse que estamos juntos. Então vamos lá. Você sente que o que te cansou foi o método ou foi as pessoas? Acho que as pessoas, né? Beleza. Quando você olha para as pessoas e uma obrigatoriedade tem que postar, tem que gravar, tem que fazer, qual é a sensação que você tem? Eu tenho vontade de sair correndo só com a roupa do corpo. Tem alguma emoção envolvida? Tipo raiva, nojo, ou só tem uma vontade de sair correndo? Eu acho que tem raiva, mas tem muito desânimo e cansaço. Muito Ótimo. desânimo. Muito obrigado por você se expressar. Vamos pensar juntos, tudo bem? Aonde esse desânimo e esse cansaço te traz conforto ou desconforto? Conforto. Traz conforto, o desânimo e o cansaço? Desconforto. Muito obrigado. E se você pudesse sentir esse desconforto no seu corpo, onde você sentiria? Eu sinto no corpo todo. Ok. Como fica o trapézio? O meu trapézio é sempre tenso. Não conheço outra versão dele. Como fica o digestório? Você está perguntando das perguntas que você está fazendo agora ou deu dentro da situação da venda? Me perdi. Dentro da situação da venda. Não sei, acho que normal. Tá. As pernas ficam mais agitadas ou ficam tranquilas? Tranquilos. Tá. O processo mental, ele fica mais acelerado ou fica tranquilo? Dentro de um processo de venda, desse cansaço, Acelerado. o coração acelera ou fica normal? Normal. Ok? Pega toda essa sensação física de trapézio sempre tenso, vontade de sair correndo só com a roupa do corpo, esse cansaço, te remete qual fase da sua vida no passado? Hum, cansa. Olha que legal! Teve uma vez que eu coloquei minhas roupas numa sacola de mercado e falei que ia embora. Tava desanimada, não. Eu não lembro exatamente o que que aconteceu. Mas só tinha uma sacolinha mesmo. Não tinha muita bagagem, não. Eu tinha 6. Não era muito velha, não. Por aí. Tá. Então, o que você está vivendo sobre o processo comercial é um cansaço que você sentiu aos 6 anos por conta do ambiente. É uma projeção. Olha, pode crer, eu era bem terrível, né? Nessa época, assim, todo mundo não sabia o que fazer comigo. Então, era um processo de realmente tentar fazer com que as pessoas me vissem, gostassem do que eu fazia, né? Mas não dava certo, não. Então, Aí, olha quem, continuei revoltado uns 6 anos ainda mais pra frente, até conseguir fazer o que era certo. olha só a nossa mente como ela funciona. Você diz assim, ó.
Eu era um ser terrível que as pessoas não sabiam o que fazer comigo. É. E eu não sabia o que fazer para agradar. Como é a sensação de não agradar? De não caber, não se De... encaixar em nada, não pertencer. Muito obrigado pelos seus comentários. Como tá a mente aí? Fazendo muita conexão ou tá de Eu boas? fiquei com calor, mas Ah, me fala sobre esse calor. Tem alguma não, parte do corpo? Oi? todo o tórax. Todo o tórax. Tá, vou É. te explicar o que aconteceu, tudo bem? Uhum. Provavelmente aos 6 anos, aconteceu algo no ambiente que você sentia que você tinha que viver umas normas para agradar, senão você não era aceita. Veio algum estado emocional que você perdeu extremidades. O que é perder extremidades? Algum estado emocional que você fez isso e que o seu sistema nervoso parou de fazer fluxo sanguíneo para os braços e as pernas. Normalmente, qual estado emocional que faz isso? Ou é tristeza ou é medo. Uhum. E aí a gente tem um encolhimento, a gente perde. No entanto, que normalmente, quando isso ocorre, braços e pernas ficam mais frios, que é o processo da circulação. Então, quando a gente faz esse tipo de abordagem e você sente um calor no corpo, principalmente no tórax, é porque você está ganhando continente. Então, você está ficando maior ganhando continente, porque essa é uma dor da infância. E a dor da infância, uma das facetas dela é quando a gente se sente pequeno, porque todo mundo é grande, a gente é pequeno. Como fica teu cérebro quando eu explico isso? Faz sentido. Beleza? Como é para você quando você, ó, lembra que a gente falou sobre níveis de cognição com viver os valores morais do ambiente? Uhum. Valores morais do ambiente são as regras do ambiente. Como é para você se sentir quando você não vive as regras do ambiente? Você sente isso? Me sinto não pertencente. Tá, me sinto não pertencente. Quando você diz isso, me dá uma sensação de consteladora. Qual que é o estado emocional você sente quando você não vive as regras do ambiente? Quando as pessoas não sabem o que você vai, que fazer com você, porque você é terrível. Me explica isso. Parece que não me sinto amada. Não tem amor. Não. Sei lá, você é um. Sabe? Não sei explicar. Acho que é só isso mesmo. Muito obrigado. Tem um monte de gente pegando carona com você. Tenha convicção disso. Então, observe. A gente está falando de vendas, tem uma projeção aí. Ah lá, não, verdade. A Ju já tinha colocado. Mas você entende que tem um fator emocional que trava você de vender? Sim. Eu estava escrevendo aqui o que você perguntou, né? É, eu funcionava bastante pela necessidade, mas antes disso, quando eu morava com os meus pais, na verdade, era num período que eu me sentia confiante com o que eu estava estudando e eu sabia que o que eu sabia, alguém precisava. Então isso me movia, né? Não necessariamente a necessidade, porque os meus pais pagavam a casa, então meu dinheiro ficava comigo. Então era mais um estado mesmo emocional do que uma necessidade. E vou te falar uma coisa: as pessoas continuam mais ainda agora precisando daquilo que você faz. É. As pessoas precisam. Você me perguntou agora há pouco se eu estou atendendo o público geral. Na semana que eu abri a minha agenda para o público geral, 17 pessoas me procuraram com sintomas de estresse pós-traumático. Mas você disse uma coisa interessante. Você diz assim, ó, eu sentia confiante com aquilo que eu sabia. Com todo respeito, sem nenhum tipo de crítica ou julgamento, você se sente hoje confiante com aquilo que você sabe? Não,
Você entende? Voltou para o fator emocional, Uhum. porque você continua sabendo ainda aquilo que você sabe, mas pode ter um parâmetro de comparação. Tem. Porque ainda por cima, depois de 5 anos, eu sei até mais do que eu sabia naquela época, mas naquela época, eu não sei, eu acho que eu era muito inocente do mundo. Eu coloco isso na minha cabeça também, né? Tá? Muito, muito aleatória, assim. Se você coloca isso na tua cabeça, isso é uma crença, isso não é a visão do mundo, não é como o fator acontece, mas é como você sente. E como Uhum. você sente é real. Quando você fala isso, só com a minha percepção, você me permite? Claro. E eu posso estar errado. É como se você falasse assim para mim: pô, Éder, eu achava que eu podia ajudar as pessoas com conhecimento, eu achava que eu ia vender, ia ajudar, ia fazer acontecer. Mas eu passei tanta frustração e decepção de lá para cá, e eu vejo que eu era inocente com algumas coisas. E é como se isso pegasse várias áreas da sua vida que se comprometeu, mas é só resquício do seu passado. E que você está mais madura, com mais conhecimento, com mais ferramenta, com mais informação, que você pode ajudar mais ainda as pessoas. E qual é a sensação que teu corpo tem, a tua mente tem quando eu falo isso? Qual que é a sensação? Conforto ou desconforto? É um tanto desconforto, porque eu concordo, mas eu concordo em partes, porque uma outra crença minha é que sempre que eu me mantenho estudando, eu me mantenho empolgada. Então, a minha empolgação, ela tá atrelada a conhecimento. Então, se eu não tô ativamente buscando conhecimento, assim, diariamente, então não presta mais, entendeu? Não, não é um bom terapeuta. Então você está me dizendo que você ficou dependente de estar estudando com conhecimento. Uhum, sim. Da onde vem essa crença? O que faz você pensar assim? Meu pai sempre falou assim, tem que estudar. Então ele nunca se importou assim, se, quanto que é isso aí? Não, você quer estudar isso? Você acha que isso vale a pena? Então tem que estudar. Estudo era uma das coisas mais importantes lá em casa. Então deixa eu entender uma coisa. Lá em casa, lá na Tá. casa de... Você não saiu de lá emocionalmente, abre seu olho, ser humano. Vamos mais um passo. Você me permite se aprofundar um pouquinho mais? Vai. Você quer que eu pare a gravação? Não, pode deixar. É confortável para você? Sim. Então tá bom. Dois processos. Tem terapeutas que você admira que continuam estudando? Uhum. Segundo processo. Como é para você desobedecer o seu pai com base no que ele falava que era importante sempre estar estudando? Ele não tá vendo? Mas você continua vivendo a crença dele. Fala para mim isso, então. Não sei te explicar isso. Mas você entende que você está vivendo a crença dele? Sim. Que está Uhum. sendo elaborada por terapeutas que continuam estudando? Sim. Agora, agora eu te faço uma pergunta. Você já perguntou para esses terapeutas o que faz com que eles continuem estudando? Eu acho que na minha crença, na nossa área, a gente precisa se atualizar, porque as coisas mudam, né? Os problemas mudam também. Então, eu acho que faz parte da profissão. Uma pessoa que comprou a formação atual da Reflexo ontem falou assim: Éder, eu estava vendo você dá aula de biologia, de fisiologia, que isso, aquilo. Por que você faz isso? Nossa, odeio fisiologia. Eu falei para ela assim, eu falei com ela hoje, né? Eu falei, eu também odeio. Ela falou, nossa, mas você entende tanto, você como assim você odeia? Eu falei, é simples, eu não escolhi ser professor. Eu escolhi. Se eu não fosse, eu não ia estudar tanto. Mas eu sou professor, preciso ensinar as pessoas. Então, como professor, eu preciso estudar. Se não, ia ter esse ritmo maluco. Não, cara. Qual é a sua escolha?
A minha é continuar estudando. Só que aí, ó, eu entrei não sei, não sei como é bem a palavra, mas que eu não consigo escolher o que que eu vou estudar, porque nada parece certo o suficiente para eu escolher essa coisa, sabe? Não me Parece que com as coisas mais. tá. É porque você funciona com recurso de empolgação e entusiasmo. É. Porque foi o que você falou agora há pouco, que você funciona à base de empolgação. E Uhum. se você não tiver empolgado, você não funciona. Não. Desde quando você deixou de ficar empolgado? Não precisa me dizer, só puxa pela mente. Ah, faz uns anos. O que que aconteceu que perdeu a empolgação? Se pergunte. É o que você falou do processo da frustração. Hum, Então, será que você está preso nessa frustração? Ou será que em algum momento você viu sua empolgação como um defeito e não uma qualidade? Acho que também. Acho que envolve o que eu falei de se sentir ingênua, a empolgação. Vou, vou, vou- Vamos fazer uma inversão, tudo bem? Uhum. Eu falo para você assim, Lali, cara, eu fui muito ingênuo. Eu tive algumas frustrações. Eu funcionava muito por empolgação. O que que você identifica quando eu falo isso? Não sei, era a época da sua vida que você tava assim, não significa que você era ingênuo, é só que a gente fica maduro com o tempo também. Vou te falar a sensação que eu tenho, tudo bem? Tá? Quando você me disse sobre ingenuidade, parece que ou você não viu o perigo, ou você não viu a intenção de alguém, ou que você acreditou em algo que você não deveria. Então tem uma inocência aqui de ingenuidade. Hum? Faz sentido? Sim. E aí você era empolgada. E empolgação faz parte da vida. Teve uma fase da vida que eu achei que a minha intensidade, minha empolgação era errado, que era uma coisa imatura. Hoje eu sei que é um dos meus combustíveis, cara, e eu preciso ter isso. Isso é o prazer pela vida. Tudo bem até aqui? Uhum. Quando eu digo sobre a inocência junto com a ingenuidade, a empolgação, e sobre um processo de frustração, será que no seu íntimo você se cobra por ter acreditado em promessas infundadas ou vazias? Ou que não se concretizaram do jeito que você queria? Sim, e parte desses acreditares também tem acreditar em mim. Porque eu achava que eu ia conseguir fazer certas coisas. E eu não fiz essas coisas e não cheguei nem perto delas. Eu entendi algo que tem muito a ver com o que você está me dizendo. Muito obrigado por você se abrir. Eu vejo que é uma vulnerabilidade o fato de você estar se abrindo uma particularidade da sua vida. Entenda, eu olho isso com muito respeito. Eu vou dar uma aula mais tarde que fala sobre dívida, mas o pessoal está achando que é dívida financeira e eu vou falar sobre dívida emocional. Mas é um segredo nosso, não contem para ninguém, tudo bem? Vai ser hoje, 8 da noite. E eu estava falando com a Cris que eu entendi, eu fiz uma pesquisa nova e eu faço pesquisa de estudo, né? Como eu voltei a atender 50 pessoas por semana, eu consigo acompanhar alguns processos. A gente está falando, Lali, é da sua autoimagem. Uhum, Tudo bem até aqui? sim. Sua autoimagem está distorcida. Porque você fez promessas para você e que por algum momento você não conseguiu cumprir essas promessas. Essas promessas podem ter sido sonhos, essas promessas podem ter sido planos, essas promessas podem ter sido diversas coisas. Só que não saiu do jeito que você queria. E o que que isso impactou? Você caiu em descrédito com você mesmo. Sim, total. Qual é a sensação corporal quando eu falo isso para você? Nó na garganta.
O que esse nó na garganta quer dizer para você? Não sei, que é difícil falar sobre isso. Muito obrigado. Se em algum momento você quiser que eu pare a gravação, eu paro, tudo bem? Minha Uhum, intenção é só te ajudar, tá bom? uhum. E eu sei que tem outros seres humaninhos que estão de carona com você, tá bom? É por isso que pode gravar. Olha como você tem um bom coração. Então, observe, você caiu em descrédito com você porque as coisas não saíram do jeito, só que você não tinha planos ou alvos ou objetivos, você tinha regras. Faltou resiliência no processo. Uhum, Resiliência e flexibilidade. E tá tudo bem as coisas às vezes não saírem bem. Tá tudo bem às vezes a gente se frustrar. Mas é como se você não se permitisse, porque você não viveu as regras, do mesmo jeito que você não viveu as regras dos 6 anos. E aí você repetiu com você na fase adulta o que você sentiu no ambiente com 6 anos, que eu sou terrível, que ninguém dá conta de mim, que eu não sou amada. Então você fez esse movimento com você mesmo. Porque aí você não viveu as suas regras. E que agora não tem mais jeito, você não tem mais crédito. O tempo já foi, já passou. E que, na verdade, você só era uma ingênua, empolgada. uhum. Qual que é a tua percepção, sensação quando a gente entra nisso? Alívio. Você me permite fazer uma ferramenta com você? Um exercício? Eu vou chorar? Não sei se é de chorar. Ô, vai, Você vamos fazer. continua gravando ou você quer que pare? Grave. Tudo bem. Feche seus olhos confortavelmente. Eu fecho o áudio ou deixo aberto? Pode deixar aberto. Feche os É. olhos confortavelmente. Isso. Consegue sentir as pálpebras fechando? Uhum, Consegue sentir o peso do corpo onde você está sentado? sim, Ótimo. Consegue sentir a roupa sobre o seu corpo? sim, Consegue sentir os dedinhos do pé? sim, Consegue sentir os dedos da mão? sim. Imagina que você está na praia. Qual que é a sensação de estar na praia? Muito bom. Qual é a sensação de sentir o pé na areia? Muito bom. Qual é a sensação de sentir a brisa do mar? É frescante. Como que era a Laura, que era empolgada, que tinha uma certa ingenuidade, mas tinha aquela potência, que sabia que o que ela tinha de conhecimento ia ajudar muitas pessoas. Me descreva ela fisicamente, como você era naquela fase? Hum, eu era loira, usava o cabelo liso, às vezes com os cachos, gostava de usar maquiagem, gostava de aparecer no Instagram, falar para as pessoas coisas que elas poderiam fazer no dia, ou coisas para instigar elas a buscar um tratamento, sempre algo mais profundo. Imagina que ela está atrás de você. E você vê aquela Laura empolgada e que vai passar por frustrações e decepções e muitas vezes não vai conseguir seguir as próprias regras. E ela sente um nó meio que na garganta e um receio se ela ia chorar ou não. Olha para ela e fala assim, por gentileza. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente não conseguiu atingir o que a gente queria no tempo que a gente determinou. A gente não conseguiu atingir o que a gente queria no tempo que a gente determinou. Mas eu consigo te amar do jeitinho que você é. Mas eu consigo te amar do jeitinho que você é. E confesso que eu tenho às vezes até saudade de você. Eu tenho muita saudade de você. Imagina que você dá um abraço meu.
Agora você só escuta ela diz para você. Eu também estava morrendo de saudade de existir. Eu sinto que a gente se escondeu tanto tempo. E ela fica feliz agora que ela pode aparecer de novo. E ela vai amadurecendo essa sua versão do passado, e vai amadurecendo, e vai amadurecendo, e vai amadurecendo, ela chega na fase que você está agora. Só que assim, atrás de vocês duas vem a Laura de 6 anos, que se sentia terrível, que não pertencia, que não era amada, e ela abraça as pernas de vocês. Fala a mesma coisa para a Laura de 6 anos. Pode falar só mentalmente. Porque ela só estava sentindo que ninguém amava também. Deixa ela só existir. Do jeitinho que ela é. Porque tem muita gente que precisa da alegria da Laura de 6 anos. A empolgação da Laura de 6 anos. Esse ser meio terrível da Laura de 6 anos também pode existir. E a Laura de 6 anos também vai amadurecendo, vai crescendo fisicamente, vai crescendo e chega também na idade que você está agora. E as suas versões, elas se conectam com você num nível que elas entram dentro de você, porque só são versões de você. E você começa a ganhar continente. Qual é a sensação dos braços quentes, mão quente, pernas quentes, pés quentes? Puxa pela memória a sensação de calor. Qual que é? Me dá uma cor para sentir calor, Lali. Qual que é a cor? Me dá uma cor para sentir calor. Qual cor seria? Amarelo. Ótimo. Ela vai indo nascendo no centro do seu peito, indo para os seus braços, pernas, o topo da sua cabeça. E pensa nas coisas que você prometeu e que você cumpriu. Pensa nas coisas que mesmo não cumprindo no dia e na hora certa, você veio a cumprir. E isso vai crescendo dentro de você. E se tiver qualquer tipo de pensamento negativo, achando que você era uma fraude e que você não cumpria as coisas, começa a se transformar em fumaça sair no topo da sua cabeça. Qual que é a cor da fumaça que sai no topo da sua cabeça? Cinza. Ótimo. Puxa pela memória, sensação de fumaça cinza, recordação de fumaça cinza, coloca aí no topo da sua cabeça. E o amarelo vai intensificando cada vez mais. Como é sentir calor, como é sentir, sabe, uma sensação abrasadora dentro de você. Deixa que isso vai se potencializando cada vez mais, cada vez mais. E junto àquela empolgação que você sempre teve, vem vindo também com a cor amarela. Eu vou contar até três, pedir para você abrir os olhos devagar, se espreguiçar à vontade. Um, dois, abre os olhos devagar, se espreguiça à vontade. Qual é a sensação que você está? Tô mais leve. Ótimo. E aí eu vou pedir para você uma gentileza. Começa a fortalecer sua autoimagem. Como? Sua autoconfiança. Estipula coisas e contra. Começa com coisas pequenas, depois você vai aumentando. Mas compra por você. Ah, amanhã eu vou fazer atividade física. Tá um frio miserável. Levanta e vai fazer atividade física. Esse final de semana eu vou fazer serviço voluntário. Cara, mas eu tô num sono desgraçado. E o Eduardo vira para você e fala assim: vamos ficar descansando hoje? Mas você se comprometeu com você, vai e faça. Porque a gente precisa trabalhar o quê? O fortalecimento da sua auto. Confiança. Isso. Sua autoimagem que precisa fortalecer agora, sua autoconfiança, que é o processo de falar assim: cara, eu vou fazer essa parada, eu vou fazer. E aí isso vai crescendo, 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 crescendo. Porque o que na verdade aconteceu com você é que você estava em dívida emocional com você. Porque você se planejou, você se programou, você disse que certo momento você ia fazer, que a sua vida ia estar assim, e não foi. Como está a qualidade dos pensamentos?
Num geral? Agora, Ah, tá. Tá melhor. tá Tá, melhor? tá menos carrasco. Ótimo. Manda o carrasco embora. Como que tá a sensação corporal? Tá mais friozinho agora, o calor passou. Beleza. Então, ó, tudo que você se comprometer, se esforce em cumprir no tempo e no momento que você se comprometer. Fortalecimento de autoimagem. Vai ficar mais leve. Fechou? Beleza. Lali, muita gratidão, viu? Obrigada também. E eu vi que você estava com o seu prato pronto para almoçar, você até deixou de ladinho. Tá frio. Nem me- Muita gratidão. Galera, olha que interessante. Percebem como o nosso emocionar atinge a nossa cognição? Como é real isso? Como é forte isso? É muito potente. E se a gente não tomar cuidado, isso nos consome. A gente passa a não confiar nem na gente, nem nas nossas competências, nem no nosso potencial. Tome cuidado com isso. Porque às vezes a gente nem consegue. A Laura, preocupada com chorar, me fez chorar no busão. Então, observe, a gente precisa se tratar com amor, com carinho. Vocês entendem? E aí o processo vai fluir. Então, trata a sua autoimagem de uma forma muito positiva. Fechou? Galera, a gente vai ficar por aqui. Mas muita gratidão, foi muito maneiro, viu? Muito maneiro mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Valeu, o pessoal está agradecendo aqui você, tá? O pessoal está chorando lá. Eu queria dizer uma coisa que você me fez lembrar, fazendo esse processo, é que você me lembrou que eu sei fazer o que você fez comigo, se eu precisar fazer com outras pessoas. Então é bem claro assim que a limitação é muito emocional mesmo e não é de conhecimento. Cara, você tem um potencial gigante. E você sabe no seu íntimo isso. Mas às vezes a dor atrapalha. Eu. Não, você me quebra, né, mano? Teve uma fase da minha vida que eu também desacreditei. E eu me senti travado durante uns 2 anos. Mesmo sendo professor de terapia, mesmo tendo o conhecimento que eu tenho. Então, às vezes a gente só precisa se relembrar, sabe? A gente está voltando com a formação de reflexo, tem a formação de trauma toda reestruturada, mas teve alguns momentos que eu tive dúvida se eu ia fazer. E Cris, ela falou, amor, se é isso mesmo, faz. Falei, vou pensar. Daí, no mesmo dia, teve esse ser humaninho aqui que não tem um pingo de vergonha na cara dela, que chama Maria Luísa, chegou para mim e falou assim, pai, eu quero aprender tudo que você sabe. E aí minha mente bugou, eu falei assim, mano, mas eu tô em dúvida se eu vou voltar da curso de terapia ou não. E aí eu comecei a atender a Maria Luísa. Eu atendo a Malu. Já vai fazer 1 ano que eu atendo a Maria Luísa. Ela falou, pai, como que você vai fazer para me ensinar? Eu falei, vou te ensinar aqui na casa da sua avó. E não deu certo, óbvio, né? E Maria Luísa vai fazer o curso agora de reflexo. E Maria Luísa, ela nem sonha com isso, mas ela foi um ponto determinante para eu voltar a desenvolver a minha própria confiança, sabe? Não de forma orgulhosa, prepotente ou arrogante, mas entender que eu tenho potencial, capacidade, sei fazer as coisas. E as coisas alavancaram muito de lá para cá, mas muito. O fato de você se frustrar, se decepcionar, não pode ser um fator predeterminante para você se travar, para você perder a sua credibilidade com você. E credibilidade é créditos de confiança. Só molha o pezinho e vai e faz. As coisas fluem. Por quê? Porque todos nós que estamos aqui, de alguma forma, as pessoas precisam das nossas prestações de serviço. Entenda isso. Fechou, galera?
Ficamos por aqui, viu, povo? Muita gratidão, valeu, beijo no coração. Até a Tchau. próxima, valeu, até mais. Tchau, tchau.